Shalom, shalom, Déboras. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei quando você vai conseguir ouvir esse áudio, mas o importante é que a gente continue seguindo, tá bom? Sempre avante, nunca recuando ou retrocedendo. Vamos continuar o audiobook. O livro é O Santo e o Profano, do pastor Jorge Linhares. Terceiro capítulo, Casa de Oração. Infelizmente, o engano pode surgir, inclusive no meio evangélico. Um dia, o Senhor me chamou de madrugada para falar com um irmão. Por um bom tempo, sempre que eu o procurava para saber como estava, ele me dizia: Eu fui numa profeta do outro lado da cidade. Ou então, que fora em outra profeta. Era sempre esse o assunto. Isso já estava me incomodando, mas não lhe disse nada de mim mesmo. Agora o Senhor me mandara falar com ele. Foi o que eu fiz. Irmão, Deus mandou me dizer-lhe que é para você parar de procurar essa mulher que está dirigindo sua vida. Deixe de consultá-la. Graças a Deus, pastor, eu parei de frequentar a sua casa. Eu me decepcionei com ela. Ele me disse: O Senhor está confirmando? Amém? Respondi aliviado. Jesus fez um alerta sobre isso e está na Bíblia. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não nos profetizamos em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Mateus capítulo 7, verso 15, 21 e 23. Sabe como podemos nos proteger deles? Estando na casa do Senhor. Toda profecia que Deus tem para nós está na Bíblia e na palavra do seu pastor, ou na do irmão que faz parte do corpo de Cristo. Geralmente, esses profetas não pertencem efetivamente a uma igreja, não estão comprometidos com nenhuma, ou então, o que é pior, abre uma para dirigirem. A mensagem que Deus quer transmitir através desse livro é esta: separar o santo do profano. O templo de Jerusalém estava tomado pelos vendedores que ali se aglomeravam. Diz o texto: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Como está a sua igreja? Você pode responder que não é sua obrigação cuidar dela se você não é pastor, nem diácono, nem zelador. Mas eu vou lhe dizer que a casa de Deus depende de cada um de nós. Todos somos responsáveis pelo bom andamento de tudo, desde a manutenção dela, através do dízimo que entregamos, até o que trazemos para dentro dela e o uso que fazemos daquilo que ela possui. Quando o padre Antenor Viana, da igreja chamada de Nossa Senhora das Graças, na Concórdia, descobriu que a casa de Deus estava sendo profanada, quis mudar tudo. Foi um alvoroço muito grande. Ele tirou todos os santos das laterais, começou a pregar a palavra de Deus, proibiu os bailes que se realizavam depois das missas no salão. Ele falou: acabou isso. Aqui é o lugar de oração. Os ânimos se exaltaram mesmo. Foi quando ele suspendeu a coroação com aquele monte de anjinhos. E isso se deu em pleno mês de maio. Seu argumento foi: Isso não existe, não. O povo se escandalizou.
As pessoas falavam para ele assim: Padre, o senhor é crente, só pode ser. Foi um caso muito sério. Ninguém estava satisfeito. Acostumaram-se a profanar a igreja e começaram a sentir saudade do padre que antecedera aquele que tentava moralizar os fiéis. Todos diziam: bom era o pastor, bom era o padre João. Ele era legal, jogava bola, arrebentava todo mundo, falava palavrão. O senhor é quadrado, padre antenou. Assim, não dá para aguentar. Eles queriam continuar no erro, unir o precioso do vil ao desprezível. Em nosso ministério, na cerimônia de casamento, tem havido uma média de 50 ou mais conversões. É uma ótima ocasião para evangelizar. O auditório fica lotado de incrédulos, todos assentadinhos, bonitinhos, prontos para ouvir. Jamais cometeriam a gafe de sair antes de terminar a cerimônia. Muitos noivos chegam para mim e pedem que eu fale só determinadas coisas, que não entrem em assuntos que possam deixar os convidados constrangidos. Eles costumam me implorar: Pastor, eu estou trazendo um cunhado que não é crente. Fale só coisas boas e bonitas, por favor. Eles me conhecem muito bem, sabem que não adianta pedirem isso. Vou falar o que Deus mandar. A casa é dele. Certa vez, eu realizei um casamento cujos noivos foram mais longe. Eles me deram um texto que trazia o que eu poderia dizer. Eles argumentaram: Sabe, pastor Jorge, o senhor vai realizar o casamento, mas tome cuidado com o que vai dizer. Meus parentes estão lá. De santo não pode falar. Eu vou pregar sobre o santo dos santos, respondi. Não critique reencarnação, pastor. A minha família é espírita, pediu minha noiva. Eles me entregaram o texto que eu deveria ler. Deus é amor. Ah, o Senhor só pode falar uns 5 minutos. Ela quase se esqueceu de me avisar. Eu já estava ficando ansioso para que chegasse logo a data da cerimônia tão recomendada. Orei e jejuei. Senti que seria um acontecimento especial. E chegou o dia tão esperado. O casamento finalmente seria realizado. Eu nunca havia visto tanta gente extravagante reunida assim antes. Um padrinho era homossexual. Acontecia entre as mulheres um campeonato de sensualidade. Todas seminuas. O decote concorria com a abertura da saia para ver quem chegava ao umbigo primeiro. Fui para o meu lugar em espírito de oração. Pedi ao filmador e ao fotógrafo que parassem. Comecei o sermão. Durou 1 hora. A cerimônia de casamento terminou às 22 horas. E eu fiquei na igreja até a meia-noite atendendo as pessoas. A verdade divina prevalece sobre a mentira. O compromisso de Deus é com a verdade. O pastor da igreja não pode permitir que o vil se estabeleça no lugar precioso. Tudo que pertence à casa de Deus também é santo. Não se pode pegar uma guitarra que é usada no culto do Senhor e tocar músicas mundanas com ela. Encontramos na Bíblia uma história que confirma o zelo divino para com os utensílios da sua casa. Está em Daniel, capítulo 5. Quando a Babilônia invadiu Jerusalém, Nabucodonosor tirou os utensílios do templo e levou junto com os exilados. Seu filho, Belsazar, reinava e deu um grande banquete para 1.000 dos seus homens mais importantes. A festa foi regada por muito vinho, era grande a orgia naquele lugar. A certa altura, o rei mandou que trouxesse aqueles utensílios da casa do Senhor e os misturou aos deuses de ouro, prata e outros materiais dos quais adoravam. Apareceu então a mão que escrevia na parede. O rei ficou tomado de medo. Seus joelhos tremiam a ponto de bater um ao outro. Buscaram Daniel para que decifrasse o que fora escrito. Esse explicou-lhe que ele não se humilhou perante Deus e disse-lhe mais. Daniel capítulo 5, verso 23. E te levantaste contra o Senhor do céu
pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, ouro, bronze, de ferro, madeira, pedra, que não vê, não ouve, nem sabe, mas Deus, em cuja mão está a sua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Não dá para perceber nessa narrativa uma certa semelhança com o culto que muitos garantem que estão fazendo a Deus. Entretanto, deixam-no em último lugar ou em lugar nenhum. Os católicos colocam uma fila no Monte de Santos para pedirem alguma graça. Começam um sem número de Nossas Senhoras. E daí vão até chegar ao ladrão que morreu ao lado de Jesus na cruz. Ele também virou santo. São Dimas. Onde fica Deus nisso tudo? Os espíritas têm Iemanjá, Ogum, mas os mortos que voltam, as entidades, os guias. E Jesus não reserva o lugar que lhe é devido, pois o julgam um espírito iluminado. Voltamos ao texto de Daniel. A mensagem de Deus continua. Daniel disse ao rei: então, da parte dele foi enviada aquela mão, que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o seu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, foi morto o rei Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Isto está em Daniel, capítulo 5, do verso 24 ao 28 e os versos 30 e 31. O Senhor mandou dizer-lhe: pesado foste na balança e achado em falta. Por causa da mistura que ele fez, porque juntou o santo com o profano, foi condenado por Deus. A casa do Senhor é preciosa, bem como tudo o que nela está. Sendo assim, aquele que a dirige deve também ser. Muitos têm sido ordenados pastores sem nenhum critério. Não pode ser dessa maneira. Aquele que vai guiar o rebanho de ovelhas do Senhor precisa estar plenamente sintonizado com as coisas lá do alto. Seu comportamento, sua conduta vai atestar a seu respeito. Para que uma pessoa seja ordenada pastor, ela precisa do aval da igreja à qual pertence. Se ela teve um problema ali, não será introduzida ao ministério enquanto não se lembrar de onde caiu e consertar com Deus. A aprovação não deve vir de quem impõe as mãos sobre o que está sendo ordenado. Ela vem do seu passado, do seu testemunho de vida. Como você está? Se o Senhor o colocar na balança, você passará no teste? Ou será achado em falta? Esse é o capítulo 3, um capítulo um pouco maior, mas também muito, muito satisfatório. Vamos continuar a leitura? Amanhã, capítulo 4. Amém? Shalom, shalom, queridas.